Grande detona o Maicon, que tava indo, que vai pro Atlético Mineiro. Chico Garcia também fala sobre o Félix Torres. Casa Grande também fala sobre o Félix Torres. Esses são os dois assuntos que eu vou trazer nesse vídeo. As duas opiniões fortes de Casa Grande e de Chico Garcia sobre o Corinthians ter se vendido, emprestado Félix Torres, saída do Romero, saída de Fagner e também a saída polêmica de Maicon, pedindo esses valores astronômicos ao Corinthians. Então é isso que vai acontecer nesse vídeo. E se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda esse canal a crescer. Então eles vão primeiro para a opinião de Casa Grande. De jogos que ele fez é bem menor do que o tempo que ele ficou. E é um salário alto. Eu acho que o Corinthians não conseguiu, ou talvez nem se esforçou tanto para renovar o empréstimo e entrou nessa política de que acabou o contrato, está deixando ir. Né? É o caso do Romero. O Romero, por exemplo, o Thales Magno não deu em nada. Não deu em nada. Seria absurdo o Corinthians tentar renovar o Thales Magno. Seria absurdo. Verdade, absurdo. O Romero, por exemplo, por tudo que ele representa no Corinthians, que ele fez nos últimos anos, a importância dos gols que ele fez, o Romero faz gols importantes, né? De repente, como não tem como contratar, o Romero seria um cara a mais do ataque, como ele sempre foi. Um cara que você pode colocar em qualquer momento, em qualquer posição. Agora, por exemplo, que o Arnaldo falou, Memphis nem foi pro campo. O Yuri tá lá na Itália resolvendo o problema de passaporte. O Garro vai operar o punho. Romero seria uma opção segura para se jogar. Mas o Corinthians resolveu não renovar. Ok, não estou falando que tá certo ou tá errado. É uma opção que eu acho que o Corinthians tem que baixar a folha salarial mesmo. Né? No caso do Michael, eu acho que entra um pouco nisso também. Até o Michael terminou como titular, como capitão, inclusive. Capitão do time na final. E eu acho que a opção foi essa. Não teve como o Corinthians colocar essa dívida novamente no pacote. Né? Eu acho que a política do Corinthians está sendo mais ou menos essa. Se ele tirou 3 por enquanto, são 3 jogadores, 4, né? 4 jogadores que saíram, ou teoricamente estão saindo, que é o Romero, o Thales Magno, o Félix Torres e o Maicon, para contratar um, por enquanto, que é o Gabriel Paulista. Né? Em relação a contratar um jogador que está livre no mercado, que time que tem dívida, que time que não tem dinheiro tem que fazer isso, né? Não vai pagar nada para algum clube, mas a jogada dos empresários é assim, você não vai pagar nada, ele está vindo de graça, então o salário dele vai ser maior do que seria se você tivesse que pagar alguma coisa para algum clube. Então, no final das contas, o clube sai contratando e fazendo contratos altíssimos com jogadores que já não estão nesse patamar de contrato. É assim, cara. Eu acho que tem que chegar uma hora que os valores têm que ser de acordo com o momento do jogador, não com o histórico do jogador, e nem pode entrar numa negociação a situação de ele está livre no mercado, então eu não vou pagar nada para nenhum clube, então ele tem que ganhar mais do que ele ganharia. Não, cara. Não. O cara tem que ganhar aquilo que ele merece no momento. Se eu não paguei nada para o outro clube, é outra história. Isso aí não tem que ter uma lei de compensação. Você não pagou nada, então aumenta aqui. Ou então a minha comissão é maior porque eu facilitei para você não pagou nada para clube nenhum. Eu acho que existe isso. Eu estou falando porque eu acho que existe, tá? Eu não estou falando com certeza, mas eu acho que existe esse tipo de negociação. Sabe, você não está pagando nada, aumenta a minha comissão, aumenta o salário do cara, tá? Que eu acho que não tem que fazer. Agora, só mais uma coisinha. Júlio, deixa eu te falar uma coisa. Eu concordo com você em relação ao Félix Torres. Ele não foi bem no Corinthians, mas, cara, eu tenho uma pulga atrás da orelha. O cara é titular da seleção do Equador, que foi segunda colocada no campeonato, nas eliminatórias. Foi para a Copa. O cara que é muito ruim, ele seria titular da seleção do Equador e ele não iria prejudicar uma seleção que ficou atrás da Argentina nas eliminatórias. Eu acho que aí tem alguma coisa relacionada ao ambiente, a falta de interesse ou a pressão que caiu em cima dele de tudo ser culpa dele e ele perdeu o tesão de jogar. Na minha opinião, eu acho que ele não é tão ruim assim como as pessoas estão pintando o Félix Torres. Senão ele não seria titular da seleção do Equador e o Arboleda banco ou nem sendo convocado. Então eu não acho que ele é tão ruim assim, não. Eu acho que o ambiente que ele pegou no Corinthians, principalmente a parte que ele foi titular, foi a pior fase do Corinthians.
Ele foi titular nos piores momentos. A hora que a coisa acertou, ele não jogou mais. Não entrou mais. Nunca mais jogou. Ele que barra o negócio, o Pedro Raul está hoje no Corinthians, sendo aproveitado e poderá até ser titular na estreia do time no Campeonato Paulista. Por outro lado, o Fabinho indica Félix Torres, que não teria mais espaço no Corinthians, que é o pivô, né, do Transferban, mas não é por conta disso. A questão é que ele se inviabilizou com atuações muito ruins, tanto na zaga quanto na lateral direita. Acho até que como lateral, vou falar baixinho aqui, fez alguns bons jogos. Pela seleção equatoriana, quando enfrentou o Brasil, foi muito bem também, jogando como um zagueiro pelo lado direito. Ele cumpre, mas assim, é um cara que... Não dá pra você ter no elenco um cara que cumpre, né? Um cara que é, sei lá, lateral e não compromete. E muitas vezes ele até comprometia. O fato ele está indo por empréstimo de 1 ano. Claro que faltam minutas ali, apenas definições para que ele seja confirmado, mas a tendência é que o Fabinho Soldado, não, o Félix Torres, através do Fabinho Soldado, seja jogador do Inter em 2026. Você gostou dessa informação, torcedor do Corinthians? Eu tenho certeza que sim, porque aqui ele não ajudaria mais nada. Além dele, e aí eu já falei do Gabriel Paulista, né, que está encaminhado, só tem uma questão aí com a questão clínica dele para saber se está tudo certo, para que ele realize exames e seja confirmado como jogador do Corinthians, quando o Transferban cair. Eu já vou falar sobre ele. O Félix Torres indo para o Inter, e a outra despedida mais ou menos a gente já sabia, né, é a do Fagner. O Fagner rescindiu oficialmente com o Corinthians e acertou o seu vínculo definitivo com o Cruzeiro, onde ele estava por empréstimo, inclusive, na temporada 2025. O Corinthians fez um post, nada mais do que um post com um carrossel de fotos, para se despedir de um dos jogadores que mais vestiram a camisa do clube. Está no top 10, inclusive. São mais de 500 jogos, 576, se eu não me engano. Quase 600 jogos do Fagner em 2 passagens, né? Ele começa como filho do Terrão, vai para a Europa, Vasco, roda, volta para o Corinthians e aí sim emenda 10, 11 temporadas, ganha 5 títulos, entre eles 2 brasileiros, 3 paulistas. Um cara que foi importante em alguns momentos, jogou muita bola em outros momentos, chegou até uma Copa do Mundo, mas foi muito criticado também por outros. Um jogador que perdeu pênaltis em momentos decisivos, que falhou em outros momentos mais impactantes, que deu declarações um pouco mais polêmicas e que nesse momento, inclusive também se despediu na sua rede social com muito carinho pela Fiel, pelo clube e tudo mais, mas colocou lá uma frasezinha que, né, deixou uma brecha para uma certa polêmica, quando ele diz que não imaginou que fosse encerrado o seu ciclo com o Corinthians, mas algumas pessoas quiseram que isso acontecesse. Então ele fala claramente que a sua saída do clube foi... Eu concordo muito com o Casagrande em relação ao Félix Torres e a Chico Garcia também, que o Fabinho Soldado ajuda a gente, né? Leva o Pedro Raul também, dá aquela ajudadinha. O Félix Torres, que não joga nada no Corinthians. Eu tô trazendo o Gabriel Paulista, pelo menos ele vai melhorar um pouquinho a equipe. Eu gostei muito dessa movimentação, quando ele se livrando de Fagner, Romero, Maicon, salário. Não pode. Se o cara quer 1 milhão, o Corinthians baixar a folha salarial, não pode. As exigências dos jogadores, não pode. O Corinthians ofereceu tanto, o jogador não quis, então vá para outro, o que der mais, que acha que ele não vale, o que tanto ele se machuca. Então eu tô gostando de Marcelo Paz nesses dias, que não tá também aceitando qualquer coisa de jogador que eles querem ganhar tanto e o Corinthians aumentar essa pedida, sendo que vai prejudicar os cofres do Corinthians. Então é isso aí mesmo, o Corinthians tá certo. O Fagner também não tá jogando mais nada do Corinthians, ele não quer agregar. Ele quer encerrar como lá no banco ganhando um salário alto também, não dá. O Corinthians não é ONG, o Corinthians tem que focar no futebol. Teve uma passagem bonita sim, mas falhou também. Ele falhou com o Corinthians também. Perdeu um título da Copa do Brasil, perdendo aquele pênalti contra o Flamengo. Ele também tem que se pôr no lugar dele também. Que não foi... Queria tanto. Deixa ele lá no Cruzeiro com o Tite. O futebol fraquíssimo de Tite. Então é isso, o Corinthians tá bem. Eu tô gostando, é muita notícia boa pro Corinthians ultimamente. Se livrando de alguns jogadores, reestruturando a casa, Marcelo Paz,
trouxe essa primeira contratação dele, que é o Gabriel Paulista. Tá certo, é veterano, 35 anos, mas para zagueiro não é tanto, ele pode, a gente vê Thiago Silva jogando muito ainda, então ele tem ainda uma gasolina para queimar. Então é isso, o Corinthians tem que achar um time justo, forte e conseguir fazer o time correto para tentar não fazer tanta dívida e ir em cima e conseguir seus objetivos. Então é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Valeu!